Imagine um porto capaz de atrair mais de 20 bilhões de reais em investimentos, transformar uma região inteira do litoral fluminense e, ao mesmo tempo, se projetar como um dos maiores polos energéticos e logísticos do Brasil. Esse lugar existe e fica no norte do estado do Rio de Janeiro. Estamos falando do Porto do Açu, um projeto que nasceu privado, mas que hoje se tornou estratégico não apenas para o Brasil, mas também para o comércio global. O Porto do Açu é muito mais do que um terminal marítimo. Ele representa uma mudança de escala na forma como o Brasil se conecta ao mundo, seja pelo transporte de grãos e minérios, seja pelo fornecimento de energia. E agora, com uma série de obras em andamento, esse porto caminha para se transformar em um dos maiores hubs de logística e energia da América Latina. Localizado em São João da Barra, no norte fluminense, o Açu tem uma posição estratégica. Fica a apenas 150 quilômetros da Bacia de Campos, maior polo produtor de petróleo do país, e a menos de 300 quilômetros do eixo Rio-São Paulo, coração econômico do Brasil. Essa geografia privilegiada coloca o porto em uma rota de exportação que pode atender tanto o mercado interno quanto o externo com agilidade. Mas para entender o peso que o Porto do Açu tem hoje, é preciso voltar no tempo. O projeto começou nos anos 2000, idealizado pelo empresário Eike Batista, através da sua empresa LLX Logística, com o objetivo de criar um grande terminal portuário privado capaz de competir em escala internacional. Porém, após a crise do Grupo X e mudanças no mercado, o controle do empreendimento passou para a Prumo Logística, que, junto a novos investidores, transformou a concepção inicial em algo muito mais amplo. Não apenas um porto, mas um complexo industrial e logístico multiuso. Hoje, mais de uma década após o início das operações, o Açu é considerado o maior complexo portuário e industrial da América Latina em área contínua, com mais de 130 quilômetros quadrados de retroárea planejada. Para se ter uma ideia, isso equivale a mais de 15 mil campos de futebol. E mesmo já sendo gigante, o porto está longe de parar. Pelo contrário, uma nova onda de investimentos e obras em expansão está em andamento, que promete mudar ainda mais a sua escala e consolidá-lo como peça-chave na logística e no fornecimento de energia do Brasil. O Porto do Açu nasceu com a proposta de ser um porto multiuso, mas hoje, mais do que nunca, ele vive um momento de transformação. A expansão em andamento está diretamente ligada ao seu terminal multicargas, conhecido como T-Multi, que se prepara para dobrar sua capacidade operacional. Atualmente, o T-Multi possui um cais de 340 metros de comprimento, com calado operacional de aproximadamente 13 metros, o que já permite a atracação de navios de grande porte. Mas esse cenário vai mudar rapidamente. Já começaram as obras para ampliar o cais para 500 metros lineares, além da construção de um segundo berço de atracação. Isso significa que, em pouco tempo, o porto poderá operar 2 navios simultaneamente, atendendo cargas diversificadas como grãos, fertilizantes, carga geral, incluindo produtos como aço, tubos e peças industriais, além de coque de petróleo e até minerais estratégicos como o lítio, cada vez mais demandado no cenário global. A expansão não para no cais. Está em andamento também a dragagem do canal de acesso e da bacia de evolução, garantindo um calado uniforme de 13,1 metros em toda a extensão. Esse detalhe técnico é crucial. Quanto maior o calado, maiores os navios que podem atracar. E isso se traduz em redução de custos logísticos, mais eficiência e mais competitividade para o Brasil no comércio internacional. Os investimentos previstos para essa etapa somam mais de 100 milhões de reais, apenas no aumento do cais e melhorias imediatas. Mas, olhando o plano completo, o valor pode ultrapassar os 300 milhões de reais nos próximos anos, considerando expansões futuras, dragagem contínua e novos equipamentos de movimentação. Esse movimento transforma o T-Multi em um dos terminais mais promissores do país.
Diferente de portos consolidados como Santos, em São Paulo, ou Paranaguá, no Paraná, que ainda enfrentam gargalos de expansão em retroárea, o Açu tem espaço físico abundante para crescer, construir novos armazéns e ampliar sua área industrial. Isso coloca o complexo em uma posição única. Não apenas disputar cargas, mas também atrair novos fluxos logísticos que antes dependiam de outras regiões. Para o agronegócio, por exemplo, a expansão é uma oportunidade clara. Fertilizantes importados chegam pelo Açu e podem abastecer estados do Sudeste e até do Centro-Oeste. Do outro lado, grãos produzidos nessas regiões podem seguir caminho inverso, ganhando uma nova rota de exportação. Já no setor mineral, o lítio, cuja demanda global cresce de forma acelerada com a transição energética, encontra no Açu um ponto de embarque estratégico para mercados internacionais. Em outras palavras, o que está em jogo aqui não é apenas aumentar alguns metros de cais, mas reposicionar o Porto do Açu como um novo polo logístico capaz de desafogar os gargalos portuários brasileiros. Assim como o Porto do Açu se transforma em uma conexão estratégica para o comércio internacional, existe também uma forma de você se conectar com o mundo de maneira prática e econômica. Com a Nômade, você abre sua conta digital internacional em dólar em poucos minutos, totalmente gratuita, com atendimento 100% em português, e recebe um cartão aceito mundialmente. Na hora de usar, seu dinheiro é convertido automaticamente na moeda local pelo dólar comercial. Muito mais vantajoso do que o dólar turismo ou as taxas escondidas dos cartões de crédito internacionais. Você não precisa carregar dinheiro em espécie. Pode pagar em qualquer loja física ou online, com o cartão físico ou virtual, e até sacar na moeda local quando precisar. E tem mais! Usando o código Alameda no cadastro, você garante até $20 de cashback na sua primeira conversão em até 15 dias. É só usar o link na descrição ou o QR Code na tela. Se a expansão logística já mostra a força do Porto do Açu, o que realmente projeta o complexo para o futuro é o setor energético. Poucos portos no mundo conseguem combinar terminais de carga com uma infraestrutura de energia tão robusta quanto a que está sendo construída no Açu. Um dos projetos centrais é o Terminal de Líquidos do Açu, TLA. Hoje, ele já opera com foco em combustíveis e derivados, mas está em plena expansão com a construção de um parque de tancagem que poderá alcançar até 300 mil metros cúbicos de capacidade. Esse parque vai permitir que o porto se consolide como base estratégica de armazenagem e distribuição de combustíveis líquidos para o Brasil inteiro. Paralelo a isso, o Açu abriga um dos empreendimentos mais impressionantes do setor de energia, o Complexo da Gás Natural Açu, GNA. O projeto já conta com duas grandes usinas termoelétricas, a GNA-I e a GNA-II, integradas a um terminal de GNL, gás natural liquefeito importado de diferentes partes do mundo. Juntas, as duas usinas somam mais de 3 gigawatts de capacidade instalada, energia suficiente para atender milhões de brasileiros em horários de pico. Isso coloca a GNA entre os maiores complexos termoelétricos a gás natural da América Latina. E os investimentos não param por aí. A estimativa é que, juntos, os projetos de gás e energia no Porto do Açu movimentem mais de 20 bilhões de reais ao longo da próxima década. Esse avanço energético tem um efeito estratégico direto. Transforma o Açu em um hub de gás natural no sudeste do Brasil. A proximidade com a Bacia de Campos e com o pré-sal abre espaço para operações integradas, reduzindo custos e aumentando a segurança no abastecimento. Se até aqui vimos o Porto do Açu como um gigante em logística e gás natural, o futuro reserva algo ainda mais ambicioso: a transformação do complexo em um polo global de energia limpa. Um dos projetos em estudo é a produção de hidrogênio verde, considerado por especialistas como o combustível do futuro. O Açu, com sua localização estratégica, abundância de espaço e proximidade das fontes renováveis, tem condições ideais para receber plantas de eletrólise que transformam a energia do vento e do sol em hidrogênio.
Essa molécula pode abastecer indústrias, veículos pesados e até ser exportada para mercados exigentes como Europa e Ásia. Além disso, o porto já se posiciona como protagonista no avanço da energia eólica offshore no Brasil. A costa do estado do Rio de Janeiro, e especialmente a região do Açu, é vista como um dos melhores pontos do país para a instalação de turbinas marítimas. O potencial é tão grande que estudos indicam capacidade de geração superior a dezenas de gigawatts, o que poderia colocar o Brasil entre os líderes mundiais nessa tecnologia. Esse movimento coloca o Porto do Açu lado a lado com iniciativas internacionais, como os grandes hubs de energia limpa na Europa e nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o aproxima de concorrentes regionais. Enquanto o Chile investe pesado em hidrogênio verde e a Colômbia se prepara para explorar o vento do Caribe, o Brasil encontra no Açu a chance de se posicionar à frente na corrida latino-americana pela transição energética. Mas talvez o ponto mais importante não esteja apenas na infraestrutura, e sim no significado estratégico. O Porto do Açu nasceu como um projeto privado, fruto da visão de longo prazo, e em pouco mais de uma década se transformou em um dos ativos logísticos mais relevantes do país. Agora, com as expansões em curso e as apostas em energia limpa, ele caminha para ser não apenas um porto, mas um hub internacional integrado, capaz de conectar o Brasil às cadeias globais do futuro. E aqui entra a reflexão final. A história do Porto do Açu nos mostra que desenvolvimento não acontece da noite para o dia. Ele exige visão, investimento e, acima de tudo, a coragem de apostar em algo que parece maior do que o presente. Se hoje o Açu já é um motor econômico para o Rio de Janeiro e para o Brasil, amanhã ele pode ser lembrado como o símbolo da virada energética e logística do país. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e compartilhe esse vídeo. E não esqueça de abrir sua conta na Nomad. É só escanear o QR Code na tela ou clicar no primeiro link da descrição ou no comentário fixado.